Bamidbar, capítulo 11, Ahat Esdre, Bamidbar, Ahat Esdre. Números, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos para maior compreensão. Capítulo 11 de Números, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Dizendo Moisés, que em hebraico é Moshe, onde conseguirei carne para todo este povo? Versículo 13. Eles vêm a mim reclamando, dizendo, dai-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, tira-me, mata-me, tira minha vida de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. E eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregar sozinho. Amém? Poder sentar. Eu li numa versão mais atualizada, mas não é muito diferente da versão que vocês leram aí. A maioria é a versão revista e corrigida, Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida. Nós lemos um texto em que Moisés entra em crise. Olhe para mim e fique atento. Eu tenho uma palavra de Deus importante para o seu coração. O texto em que Moisés entra em crise. O texto diz que Moisés entra em crise e fala com Deus muito parecido com o que nós lemos no livro de Jó. Quando o texto diz que Jó amaldiçoou o seu dia e desejou a morte. Então, logo nós compreendemos que o episódio no texto era muito sério, era um alvoroço. O texto diz que tinha 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se traduz em cerca de 2 milhões de pessoas. E Moisés era o líder sozinho de 2 milhões de pessoas. Sendo ele um líder solitário para reger todo aquele povo. De repente surge no arraial, nós lemos no texto, no capítulo 11 de Bamidbar, do livro de Números, o versículo 1 e 2, revela que houve uma grande revolta entre o povo contra Moisés e uma grande murmuração acerca do maná que caía do céu durante todas as madrugadas de domingo a sexta-feira, para alimentar o povo no deserto. E o povo desprezou o maná e a liderança que Deus estabeleceu, provocando um tão grande desagrado no Senhor, que diz o texto que Deus mandou um fogo do céu no arraial, matando aqueles que estavam um tanto distante do arraial. Preste atenção aqui para mim. Deus manda, capítulo 11 de Bamidbar, os primeiros versículos. A Bíblia diz que havia estrangeiros no meio do povo. Diga comigo, estrangeiros. Havia muitos estrangeiros no meio do povo que vieram do Egito. Lembra quando o povo saiu do Egito? E foi caminhar no deserto, veio muitos estrangeiros, pessoas que não conheciam a Deus, mas saíram, aproveitaram a saída do Egito com milagres, sinais e maravilhas. E aquele povo estrangeiro seguiram o povo de Israel.
Chega um determinado momento, todos os episódios do livro de Bamidbar, do livro de Números, aconteceram em 2 anos. Porque os demais 38 anos, eles ficaram parados lá onde aconteceu a rebelião de Cora. Eles ficaram 38 anos ali. Mas a nuvem da graça, da misericórdia de Deus sempre esteve sobre o seu povo. Amém? Ainda que havia uma rebelião de tempo em tempo, ainda que havia ali um descontentamento, a nuvem da graça e da misericórdia estava sobre eles. Glória a Deus. E o texto diz, no versículo 1 e 2 do capítulo 11, diz assim: o povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que o povo dizia. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento, um pouco distante do acampamento. E o povo gritou pedindo ajuda a Moshe. Quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Preste atenção aqui, olhe para mim, por favor. O alvoroço começa porque o povo estava descontente, aqueles estrangeiros. Diga comigo, os estrangeiros. São os estrangeiros, porque o povo de Deus entende. O povo de Deus vive pela graça. O povo de Deus acredita no Senhor, ainda que está passando por um deserto. Quando vocês estão comigo, diga amém. O povo de Deus que crê, que foi chamado e vocacionado por Deus, eles creem, ainda que estejam vivendo, passando, atravessando uma etapa de um deserto, eles continuam acreditando no poder que há no nosso Senhor. Mas havia um povo estrangeiro, diz o texto, que no meio deles tinha uns estrangeiros, um povo estranho. E esse povo estranho começou a desejar a comida do Egito, começou a desejar o Egito, voltar para o Egito, e começou a incitar o povo, e o povo foi com eles. Olhe para mim aqui, tome cuidado. A quem você vai seguir quando estiver servindo a Deus? Porque o texto diz que o descontentamento daqueles estrangeiros foi incentivando aquelas pessoas, o povo de Deus se infiltraram no meio deles e foi infiltrando o povo que se deixou levar pelo descontentamento deles e juntamente com eles desprezaram o maná que Deus dava de graça e a liderança que Deus havia estabelecido. A atitude do Eterno foi de repartir a autoridade que estava sobre Moisés. Preste atenção aqui. A atitude do Eterno após mandar o fogo e matar todos aqueles que viviam, diz o texto, viviam um pouco distante do arraial. Viviam longe do arraial. Sabe o que eu entendo aqui? Se você ficar longe, ao invés de estar junto, estar perto, você vai morrer. Você entendeu? Diga amém. Existe uma necessidade de ficarmos juntos, unidos, na igreja, de prontidão ao Senhor. Porque aqueles que ficam de longe, aqueles que estavam de longe, eles incitaram o povo a murmurar. E diz o texto que o povo levantou uma murmuração tão grande, que o desagrado de Deus foi de mandar um raio do céu e queimar aqueles que estavam de longe. É interessante que Deus queima aqueles que estavam de longe, mas não queima aqueles que estavam perto de Moisés, perto do tabernáculo, ainda que eles também murmuraram. Você entendeu? Diga amém. Então eu entendo com a palavra de Deus que Deus preservou aqueles que estavam perto de Moisés, perto do tabernáculo, ainda que eles murmuraram. Mas os estrangeiros, aqueles que estavam de longe, aqueles que incitaram as murmurações, aqueles que estavam habitando fora, distante do arraial, o Senhor os matou. Olhe para mim aqui, a sua vida e a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida e a sua vida está nas mãos do Eterno. E Deus tem um propósito todo especial na vida de cada um de nós. Glória a Deus. A atitude do Eterno foi de repartir a autoridade que estava sobre Moisés, sobre Moshe,
para com mais 70 homens. Diga comigo, Deus repartiu a autoridade de Moisés. É o tema da mensagem, e grave esse tema, porque você não vai me ouvir pregar de novo esse tema, porque eu não repito mensagem. Deus repartiu a autoridade que tinha sobre Moisés. Glória a Deus, esse é o tema, guarde isso aí. Então Deus resolve repartir a autoridade que estava sobre Moisés para que fosse ampliado o respeito a Moisés, para que a família de Moisés fosse acolhida e respeitada e não rejeitada, porque era isso que aqueles estrangeiros estavam fazendo, incitando o povo para que se revoltasse contra a liderança que Deus escolheu e contra o maná que caía do céu. Eles começaram a desprezar esse maná tão vil, esse pão vil. A gente comia lá no Egito peixe, carne, alhos, porós, era muita comida no Egito. E o povo foi incitado por aqueles estrangeiros e começaram a murmurar. Uma grande movimentação, e Deus entra com fogo. Deus entra com fogo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Amém? Por isso que nós precisamos estar na igreja. Não podemos ficar longe da igreja. Porque se você ficar longe do arraial, longe do tabernáculo, você vai morrer. Porque aqueles que estavam de longe, eles morreram. Todos eles morreram. Eu vou provar para você no texto bíblico. É só você continuar lendo, que você vai perceber que todos eles morreram. Por que Deus resolveu repartir a autoridade que estava sobre Moisés? Primeiro, para corrigir os estrangeiros que estavam no meio do povo. Preste atenção aqui, versículo 4 e 6. Então, um bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comiam de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos até o apetite e não vemos outra coisa além desse maná tão vil. Olha isso, queridos. Ela é essa expressão do povo ao Eterno que mandava de graça o maná toda madrugada. Pela manhã eles podiam colher e comer o alimento sem trabalhar. Olhe para mim aqui. A graça de Deus está sobre a sua vida todos os dias. Se você não conseguiu ter sensibilidade ainda para entender que a mão do Eterno está atuando sobre a sua vida e trabalhando, cuidando de você e da sua família, abra o seu entendimento nesta noite, porque o Senhor, Ele preparou esse dia para falar com você. Você não pode ficar de longe, você tem que estar junto do arraial, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Mas tinha ali alguns enviados do maligno que foram junto com o povo de Deus para provocar as murmurações entre o povo, e a maioria do povo se deixou levar por aqueles descontentes. E o resultado disso foram muitas mortes. Versículos 33 e 34 de Bamidbar, capítulo 11, afirma que o Senhor soprou um vento do mar e trouxe milhões de codornas que vinham voando baixo, e o povo capturou milhares delas o dia inteiro e a noite toda. Contudo, quando eles estavam com a boca cheia de carne de codornas, a ira do Senhor se acendeu contra os estrangeiros. Contra quem? Diga, os estrangeiros. Aqueles que são ingratos, aqueles que não sabem agradecer, aqueles que não conhecem a boa mão do Senhor, eles vão reclamar porque eles não conseguem ver a boa mão do Senhor. Eles vão reclamar porque eles não têm a sensibilidade e nunca terão a sensibilidade de perceber a boa mão do Senhor sobre eles. Diz o texto, versículo 33 e 34, que quando eles estavam, versículo 33 e 34, mas enquanto ainda se empanturravam, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Hatavá,
pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Observe que o texto diz que aqueles que estavam fora do arraial, distante do tabernáculo, eles morreram com raios que Deus mandou do céu. Mas a Bíblia diz que aqueles que incitaram o povo a murmurar do alimento que Deus mandava todo dia, a ingratidão estava ali. A Bíblia diz que quando Deus manda aquelas codornas soprando um vento do mar, as codornas vêm voando baixo, o povo pega a noite toda e o dia inteiro, diz o texto, e eles começaram a se empanturrar de carne de codorna. E Deus, quando viu aqueles homens vis que incitaram o povo a murmurar contra o Senhor, diz o texto que Deus mandou uma praga terrível que matou a todos eles. Bendito seja o Eterno para sempre. Então preste atenção que quando Deus reparte a autoridade que estava sobre Moisés, foi para que aqueles estrangeiros fossem corrigidos. Deus reparte a autoridade que estava sobre Moisés para diminuir a carga que estava sobre os ombros de Moisés. Versículo 12 ao versículo 15 diz assim: Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Moisés dizendo: por que me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe que carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste para dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: dai-me carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar este povo. O peso é grande demais. Moisés está dizendo para o Eterno: o peso é grande demais. Se é assim que pretendes me matar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. O desespero de Moisés diante daquela situação, e ele diz assim: Deus, o Senhor é o único que pode resolver a questão aqui. Ei, olhe para mim aqui. Não procure a solução em outro lugar. Deus é o único que tem a solução para a tua vida. Quantos estão comigo? Diga amém. Não adianta você procurar solução em lugar algum, nem ali, nem lá. Não, porque Deus, como disse Moshe aqui, expressando a sua indignação, o seu desespero diante daquele grande, enorme problema, ele diz: Senhor, o Senhor é o único que pode resolver aqui. O Senhor é o único que pode fazer alguma coisa para resolver essa questão. Deus olha para Moisés e fala cara a cara com ele. A Bíblia diz que Moisés foi o único homem que Deus falou cara a cara com ele. Deus disse para Moisés assim: procura entre os líderes do povo 70 homens, porque eu colocarei da unção que está sobre ti, sobre eles, para que carregue a carga contigo. Glórias ao nome bendito do Eterno, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Presta atenção, o líder precisava de ajuda, e por isso o Senhor entrou com a providência, mesmo que a sua providência precisava tirar muitas vidas. Presta atenção que muitas das vezes nós não entendemos as perdas e questionamos com Deus. Muitos questionam com Deus como que se o Eterno não tivesse o controle na sua soberania. Deus precisava resolver uma questão, mas tinha muitos que ficavam um pouco distante do arraial, mas estavam ali, incitando o povo a murmurar. Deus precisava tirar eles de cena, assim também como aqueles que incitaram o povo a pedir carne, sendo que a provisão de Deus estava sobre eles. Querido, preste atenção, a Bíblia diz que a nuvem de fumaça durante todo o dia permanecia sobre a tenda da congregação, permanecia sobre aonde? Diga, a tenda do testemunho, a tenda da congregação. Porque se o povo não ficasse no tabernáculo, eles estavam fora da nuvem. Você entendeu? Diga amém. Então nós entendemos
vimos que aqueles que estavam distante do arraial não estavam debaixo da nuvem, mas a influência deles estavam debaixo da nuvem. Então Deus precisava tratar o problema, e o problema estava ali. O problema eram pessoas que não conheciam verdadeiramente a Deus, e Deus conhece a mim e a você. Ele conhece o meu coração e o seu. Ele chamou a mim e a você, e Ele tem um propósito. Você não pode sair de debaixo da nuvem do Senhor, que é a igreja, que é representado ali pelo tabernáculo. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Como disse o Esdras aqui, se estivermos unidos, a mão do Eterno alcançará a sua vida e vai abençoar a sua família. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando o povo gritou, Moisés, Moisés, faz alguma coisa, nos socorre. Quando Moisés orou, Deus fez cessar a praga. A praga cessou depois que Moisés orou. Você entendeu? Diga amém. Se o líder for na tua casa e orar, com certeza a praga vai cessar, porque assim fez o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz que o povo, 2 milhões de pessoas estavam clamando e pedindo a um homem. Quem era este homem? Diga o líder. Deus escolheu Moisés. E quando Moisés faz uma oração, milhares de pessoas estavam clamando aos céus, e Deus não ouviu. Moisés orou, a praga cessou imediatamente quando Moisés orou. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Deus reparte a autoridade que estava sobre Moisés, segundo a escolha de Moisés. Diga comigo, segundo a escolha de Moisés. Olha o que o texto diz, acompanhe comigo, versículo 16 e 17. Após Moisés dizer, tira a minha vida, que é melhor do que viver com isso aí, é um problema que eu não consigo resolver. Então entra em cena, Deus, faz alguma coisa. Versículo 16 e 17, acompanhe comigo. Então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens escolhidos, como autoridades e líder de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneça ali com você. Eu descerei e falarei com você. Falarei com quem? Falarei com quem? Com os 70? Não, com Moisés. Vai lá, escolhe 70 homens. 70 líderes que tu conhece. É interessante que Deus não escolhe. A ordem era de Deus, mas a escolha era de Moisés. É interessante isso aqui. Preste atenção. A ordem era de Deus para que Moisés escolhesse, mas a escolha foi Moisés que escolheu. Parece que Deus está dizendo para Moisés assim, olha, tu conhece cada um deles, escolhe aí. Quem tu escolher, eu vou colocar da autoridade que está sobre ti, sobre a vida deles. Bendito seja o Senhor para sempre. Porque será que Deus faz essas coisas? A palavra de Deus, ela vem nos instruir como andar, como fazer, como nos comportarmos perante o Eterno. A Bíblia diz que Moisés escolhe os 70 homens. Quantos homens? Deus mandou e ele escolheu. Aí, preste atenção, Moisés escolhe os 70 homens e Deus diz assim, olha, traga eles até a tenda do encontro e para que eles permaneçam ali contigo, Moisés. Traz eles, instrui eles, para que eles permaneçam ali contigo. E Moisés escolhe aqueles homens. Olhe para mim aqui, por favor. Eu estou terminando. Vamos fazer uma conjectura. Imaginemos que Moisés estava escolhendo os homens que Deus pediu que ele escolhesse. Vamos imaginar Moisés indo na casa de Silvano. Não tem ninguém aqui com o nome de Silvano. Silvano, é você o homem que eu escolhi. Ô Moisés, eu vou orar um pouquinho. Se Deus falar no meu coração, aí eu vou.
Você está entendendo a voz de Deus? Diga amém. Quem foi que Deus pediu para escolher? Diga comigo, Moisés. Então não adianta Silvano reclamar. Foi Deus que mandou Moisés escolher. Quem tu escolher, Moisés, está escolhido. Presta atenção, que Silvano pediu para Moisés esperar, e ele orar para no outro dia ele resolver. Só que Deus precisava da resposta agora. Não dá tempo de orar, Silvano. Deus quer agora. Então Moisés vai na casa de Pedro, e Pedro se prontifica. Vai na casa de João, e João se prontifica. Certamente que alguns, por falta de conhecer o Deus eterno, questionaram: Deus vai falar no meu coração, e aí eu vou. Quantas vezes eu já ouvi isso? A gente ora, pede a Deus, jejua, consagra, tem uma vida diante do eterno, e Deus nos orienta, nos conduz, e a pessoa olha para você e diz: pastor, eu vou orar. Você vai ficar orando, porque Deus é Deus e não é Deus de confusão. Quem está me entendendo, diga amém. O texto diz que Deus disse para Moisés assim: vai lá e escolhe 70 homens. Deus podia dizer: traz João, Silvano. Deus podia falar, sim ou não? Mas Deus deixa Moisés escolher. Você vai escolher, Moisés. E quando Moisés escolhe os 70, deixando de lado Silvano e outros que ficaram orando por outro dia, quando Moisés escolhe os 70, diz o texto que Deus diz assim para Moisés: pede para eles esperar diante da tenda do testemunho. Eu descerei lá na tenda, onde todos estarão ali, e eu falarei contigo, Moisés. Deus podia dizer, falar com todos, mas Deus falou com quem? Com Moisés. Porque fulano gosta do preto, do azul, do amarelo, outro do rosa, outro do vermelho, o outro do cinza, e Deus sabe disso. É por isso que Deus diz: Moisés, eu vou falar contigo, somente contigo. Deus resume e nos ensina. Quantos estão aprendendo com a palavra de Deus? Diga amém. Deus resume e nos ensina. Eu me lembrei de um episódio que eu mandei pedir para um obreiro pintar uma porta de branco. Meu Deus, que miséria. Um diácono: irmão, você pode fazer uma gentileza para mim? Posso, pastor, posso sim. Pinta essa porta aqui de branco. Tomara que ele esteja me vendo pelas redes sociais. Pinta essa porta aqui de branco. Todas as demais portas são brancas, está vendo? Ainda falei isso. Todas as demais portas são brancas. Irmão Carlos, sobrou tinta branca? Sobrou, pastor. Então pinta aquela porta de branco. Amém, pastor, pode deixar comigo. No outro dia a porta estava pintada de verde. Falei: meu Deus, quanta dificuldade. Eu já passei por isso. Chamei um outro obreiro. Silvano não quis, eu chamei Pedro. Pedro, vem cá, querido. Está vendo aquela porta verde lá? Eu não falei por quê, nem para quê, quem não pintou, quem deixou de pintar. A tinta estava fresca, era só pegar na tinta, você ia ver que foi pintado ontem. Falei: vai lá e pinta aquela porta de branco para mim. Ele: pode deixar, pastor. Cantando, dando glória a Deus, pintou a porta de branco. Deus é Deus. Deus podia falar com todos os 70, sim. Mas Deus não falou com os 70. Deus falou com Moisés. E a Bíblia diz que quando eles se reuniram, num determinado lugar que Moisés havia conduzido eles, Deus desceu sobre eles e pegou do Espírito que estava sobre Moisés e lançou sobre a vida de todos aqueles 70. Bendito seja Deus. Eu quero que você entenda, aprenda a classificar a autoridade de uma liderança. Do que estava sobre Moisés, deu para repartir com 70, e todos foram cheios de Deus, e começaram a profetizar. Bendito seja o Eterno para sempre. É interessante, queridos, Deus tirou do Espírito
tirou do espírito e autoridade que estava sobre Moisés e repartiu com aqueles 70 homens, fazendo o quê? 70 representantes de Moisés. 70 Moisésinhos, se você quer entender melhor. 70 homens que falavam como Moisés. 70 homens que se comportavam como Moisés. 70 homens que concordavam com Moisés. Porque do espírito que estava sobre Moisés e da autoridade que estava sobre Moisés, Deus tira e coloca sobre a vida deles. E sabe qual era o intuito? Para que o teu fardo, Moisés, não seja pesado, para que o povo seja amparado, porque todos os 70 foram homens escolhidos por Moisés, por autoridade de Deus. Deus mandou aquilo, e Deus confirma a autoridade sobre aqueles 70 homens, e a obra de Deus cresce. Fique de pé, por favor. A obra de Deus é dependente disso. É por isso que se você perceber algumas igrejas que tem por aí, se você fechar o olho e ouvir o cara pregar, parece que quem está pregando é o líder, porque a voz é igual, o jeito de falar é igual, o jeito de se vestir é igualzinho. Você fecha o olho, meu Deus, eu pensei que era Valdomiro pregando, mas não é, é um dos pastores dele. Você fecha o olho, meu Deus, eu pensei que era o Edir Macedo pregando, mas não era. Bendito seja o Eterno para sempre. Olha aqui para mim. Você acredita que Deus não mudou? Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra nos ensina. A sua palavra nos ensina a caminhar. A autoridade e liderança é algo que vem da parte do Eterno para que a sua obra tenha ordem e decência. Através de uma autoridade, olhe para mim, eu estou encerrando. Através de uma autoridade, Deus reparte para outros, para que a igreja ganhe estrutura para suportar os dados inflamados do maligno. Olhe para mim aqui. Você precisa falar a minha língua, porque eu sou seu pastor. Você precisa se comportar como eu me comporto, porque eu sou seu pastor. Você precisa falar de igualdade comigo, porque eu sou seu pastor. Pelo simples fato de eu ser o seu pastor, você precisa andar de acordo comigo, para que a unção que está sobre mim, Deus possa repartir sobre a sua vida e te abençoar, te conduzir, te fazer prosperar. Quantos estão comigo? Levante a mão e diga amém. Bendito seja o Senhor para sempre. A partir daquele momento, mudou o direcionamento do povo de Deus. Sabe por quê? Olha aqui. Deus eliminou aqueles que não estavam de acordo com Moisés. E eles não deixaram saudades. Mas a mão do Eterno está sobre todos aqueles que estão dentro da congregação, fazendo parte no tabernáculo, sobre a autoridade de Moisés. A mão de Deus esteve sobre eles, e o Senhor os sustentou no deserto. O Senhor os sustentou 40 anos no deserto. A Bíblia diz que o maná, de domingo a sexta-feira, o maná caía do céu na madrugada, e o povo se alimentava, e as crianças não precisavam trocar de roupa. A Bíblia diz que a roupa crescia junto com a criança, porque eles estavam no deserto. Levante a sua mão e dê glórias ao Eterno, porque Deus está aqui falando contigo nesta noite, o Deus da provisão. Bendito seja o Senhor para sempre. Olha aqui para mim. Deus se responsabiliza
com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, debaixo da nuvem. A igreja é o lugar onde Deus ampara você. A igreja é o lugar onde Deus te dá a direção. A igreja é o local onde o Senhor ministra a bênção e a vida para sempre. Oh, glórias! Bendito seja o Senhor. Não adianta caminhar longe da igreja, que você não vai conseguir permitir que o Senhor ordene a bênção sobre a tua vida. É na igreja, é na casa do Senhor, é ali, é aí onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias ao nome precioso do Senhor para sempre. Glória a Deus. Nós vamos orar. E nessa oração eu quero saber se tem alguém nos assistindo, ou tem alguém aqui que ouviu a palavra de Deus e o seu coração foi tocado por Deus. E você quer nesta noite se reconciliar com Cristo, ou aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar por você, o Senhor vai recebê-lo na sua presença. Bendito seja Deus para sempre. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero conhecer você. Tem alguém nas redes sociais? Basta você escrever aí: eu quero me reconciliar. Eu quero aceitar a Jesus como Salvador. O Senhor